Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste Evangelho em que ouvimos a aparição de Jesus aos apóstolos, quando Jesus se apresenta a eles na primeira vez, eles estavam trancados, com medo, estavam aprisionados. Isso é para mostrar que, na ausência de Jesus, ou privados do seu Espírito Santo, nós os encontramos encarcerados, aprisionados pelo pecado, pelo mundo, por tantas situações que o inimigo arma contra nós. Mas quando Jesus se apresenta e envia, sopra sobre eles o Espírito Santo, Jesus lhe concede a sua própria força, a autoridade de Cristo ressuscitado, para que os apóstolos, então, não hajam em seus próprios nomes, ou seja, no humano, mas hajam em nome do próprio Cristo, inclusive dando a eles a autoridade para perdoar os pecados, que cabe somente a Cristo. Portanto, a autoridade dos apóstolos não provém de sua humanidade, mas de Cristo, que agora envia a eles o seu Espírito. Mas, na hora que Jesus se apresenta, Tomé não está com eles. E quando os apóstolos, quando os outros dizem a ele que viram o Senhor, ele não acredita, porque ele está com seu coração trancado para a fé. Não está ainda com esse Espírito Santo e a razão, aquilo que é do humano, a sabedoria dos homens, está agora imperando sobre Tomé. E assim é com a maioria das pessoas. Com isso nós aprendemos que a pessoa que tem fé aceita mais plenamente
a realidade como ela é. Quem não tem fé vai procurar razões, desculpas para justificar aquilo que está diante dos seus olhos, mas não quer aceitar. Por exemplo, se aparecesse um anjo diante de uma pessoa que tem fé, ela ficaria super grata a Deus, maravilhada, entusiasmada, cheia de alegria, de amor, de espanto até, mas aceitaria de imediato aquela realidade. Porém, se esse mesmo anjo aparece para uma pessoa que não tem fé, ela vai tentar encontrar alguma desculpa para isso que está diante dos seus olhos. Ela vai falar: estou ficando louco, estou alucinando, estou esquizofrênico. Vai achar alguma desculpa, mas negando a realidade que está diante dos seus olhos. Então, quem tem fé aceita a verdade e compreende melhor a vida. Quem não tem fé engana-se a si mesmo, dando desculpas para não aceitar essa realidade, querendo forjar o que está à sua volta de acordo com as suas ideias, com a sua opinião e suas crenças. Então, existem dois planos da realidade. Um plano horizontal, em que se encontram esse mundo físico, natural, material, e existe um plano que é vertical. E nesse plano encontra-se o quê? A espiritualidade, o sobrenatural, o divino, os milagres. Quem não tem fé quer explicar tudo o que acontece somente neste plano horizontal. Não admite que existe algo que o transcende, que é maior do que ele. Não aceita este eixo. Então, como que eu vou querer entender a vida, entender o sentido das coisas, se eu estou apenas pegando uma parte da realidade e desconsiderando a outra? Não tem como. Existem teólogos que tentam fazer isso. Pessoas de dentro da igreja que querem explicar os fatos bíblicos, explicar a nossa fé apenas nesse plano horizontal. Dizem coisas, por exemplo, que a ressurreição, me expliquem isso. A ressurreição é um fato real, mas não é histórico. O que eles querem ensinar com isso? Que é real a ressurreição porque ele é um fato da fé cristã, mas não é histórico, porque ele tem a ver com a fé de um povo, com a fé dos cristãos. Ou seja, eles estão separando a fé da realidade. Teólogos dentro da igreja negam, portanto, a ressurreição como um fato histórico. Mas a ressurreição não é algo apenas de fé. Meus irmãos e minhas irmãs, igual Lázaro, quando Jesus trouxe Lázaro de volta à vida, as pessoas que viram Lázaro não precisavam ter fé. É um fato. Ele estava morto e agora está vivo. E isso serviu para despertar a fé como um sinal que fez com que as pessoas acreditassem em Jesus. A ressurreição é um fato. E quem se depara com Jesus descobre essa realidade. Mas Jesus depois amplia isso, dizendo a Tomé: felizes são aqueles que creem sem precisar ver. É um fato. Os apóstolos testemunharam, muitos discípulos testemunharam, como disse o evangelista na conclusão do evangelho de hoje, que Jesus realizou muitos outros sinais que não foram escritos no livro, mas que estes foram escritos para que acrediteis e tenhais a vida em Cristo Jesus, ressuscitado, nosso Senhor. Então agora, amados irmãos e irmãs, convido você a fechar os seus olhos e vamos orar neste segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da misericórdia. Vamos pedir essa misericórdia de Deus a Jesus, de cujo coração jorrou sangue e água, que Ele lave as nossas faltas, que Ele nos purifique de nossos pecados. Senhor Jesus,
Tem misericórdia e compaixão do teu povo, principalmente aqueles que se encontram na igreja e ainda não têm a verdadeira fé. Precisam ter essa experiência contigo, Senhor. Não aceitam a palavra, não aceitam os preceitos, não aceitam os mandamentos, mas muitos querem forjar a realidade de acordo com a sua vontade e não com a vontade de Deus. Senhor, perdoa as nossas fraquezas, perdoa quando nós rejeitamos, trancamos o nosso coração para o Teu Espírito Santo e por isso ficamos aprisionados e perdemos o sentido de nossa vida. Ó Jesus misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos ter fé e me ajudem a evangelizar. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Vamos anunciar Cristo ressuscitado com fé, crendo nesta verdade, neste fato, que é a base de nossa fé. Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Deus abençoe a todos.